Olá pessoal, tudo bem? A gente vai agora entrar num novo tópico da nossa disciplina. Aí a gente vai falar de um outro método de análise de circuitos CC, que é o método dos nós, né? Ou análise nodal, né? Este método de análise nodal, ele é um método, a gente vai ver, muito semelhante em alguns passos, né? Para a sistemática que a gente fez para aplicar o método das malhas, né, a gente vai aplicar uma sistemática, um procedimento similar, né, para aplicar o método dos nós. E esses dois métodos, na verdade, o método dos nós, ele é um método complementar, vamos dizer assim, para análise de circuitos, né, ao método das malhas. Lembrem, no método das malhas, a gente procurava, a nossa objetivo era definir qual que era o valor das correntes de malha, certo? Em cada malha tinha uma corrente que a gente definia e a gente procurava as correntes de malha. Na análise dos nós, ou método dos nós, né, a gente está interessado em descobrir não a corrente, mas sim o potencial elétrico, ou seja, a tensão, a DDP, a diferença de potencial elétrico nos nós do meu circuito, né? Então, esse é o objetivo da análise nodal, é determinar as tensões nodais, a gente chama, né? As tensões nodais, ou seja, o potencial dos nós de cada nó do meu circuito. Por exemplo, aqui nesse circuito, nesse diagrama genérico aqui, né, com duas fontes, tenho duas fontes de corrente, IS1 e IS2, e três resistores, R1, R2 e R3. E aí eu defini aqui, vou chamar, por exemplo, aqui um nó A e um nó B, certo? Esses dois nós aqui de cima. E aqui embaixo eu vou ter um terceiro nó, que é o nó C, né? Esses são todos os nós presentes no meu circuito. E aí, o que a gente quer descobrir é quais são essas tensões nodais, e aqui eu vou chamar aqui as tensões, ou vou dizer que as tensões nodais são esses valores V1 em laranja e V2, né? Mas o que são essas tensões nodais? Essas tensões nodais são qual é o potencial desse nó, por exemplo, aqui a tensão V1, o nó A, qual é o potencial dele em volts em relação a uma referência. E qual é que é a minha referência? Vai ser um dos nós do meu circuito. Eu vou escolher, né, arbitrariamente, eu vou escolher um nó de referência, que eu vou dizer que esse nó de referência aqui, por exemplo, que eu escolhi o nó C, ele é o meu nó de referência e é uma referência que eu vou assumir como meu 0 volts para esse circuito. E a gente usa o símbolo de terra, né, o terra do meu circuito, esse símbolo aqui para representar que ele é um ponto de referência e que a gente está assumindo que esse potencial de referência no nó C é 0 volts. E aí a gente quer determinar qual que é o valor então do potencial lá no nó A em relação a esse referencial de 0 volts. E esse valor V1 é o potencial, é esse potencial, ou seja, é a tensão nodal, né? E aí, para quantos nós eu tiver no meu circuito, eu vou querer determinar as tensões de todos os nós do meu circuito, ok? Então, o procedimento que a gente vai fazer, né? Falei que era sistemático, parecido com o método das malhas, a gente tem que primeiro selecionar um dos nós como o nó de referência. Se o circuito já não apresenta, já não dá o diagrama um nó de referência com potencial de 0 volts, né? Então a gente vai escolher qualquer um dos nós, né? Tem algumas escolhas aí que nos facilitam a vida nos exemplos que a gente vai ver, né? Então escolher um nó de referência é uma escolha livre, mas a gente pode escolher um nó que, vamos dizer, que facilite a nossa solução, né? Segundo passo, atribuir tensões nodais aos N nós restantes, né? Por exemplo, nesse circuito aqui eu tenho 3 nós, ou seja, tenho 3 nós no total, né? A gente escolheu, ou foi escolhido o nó C como nó de referência, e aí eu vou atribuir as tensões nodais, é simplesmente chamar de V1, V2, V3, ou VA, VB, VC também pode ser, que são essas tensões nodais, né? Na verdade, atribuir tensões nodais para os N-1. Por que N-1? Porque o nó, esse menos 1 já é o nó de referência, né? Então esse aqui a gente já assumiu que ele é o 0 volts. Então, para os n-1, ou seja, os restantes, se eu tenho n igual o número de nós aqui, n igual a 3, então n-1 é os dois nós que eu preciso determinar as tensões nodais, ou seja, o V1 e o V2. Né? A mesma coisa, eu vou aplicar agora a lei de Kirchhoff das correntes para esses n-1 nós. Ou seja, eu vou pegar esses dois nós aqui,
que eu atribuí a tensão nodal V1 e a tensão nodal V2, e para cada um deles eu vou escrever uma lei de Kirchhoff das correntes, uma LKC. Né? Lembra, de novo, estou falando que esse método dos nós ele é similar ao método das malhas. Lembra o que a gente fazia com as malhas no circuito? A gente aplicava para cada malha a lei de Kirchhoff das tensões, né? A LKT. Agora, na análise nodal, a gente vai aplicar para os nós a lei de Kirchhoff das correntes, ou seja, a LKC. Né? Então, eu vou aplicar a lei de Kirchhoff das correntes e eu vou escrever uma equação para cada nó, exceto para o nó de referência. O nó de referência eu não preciso escrever uma equação para ele. Né? Basta eu escrever uma equação para os outros nós, né? Para os nós que eu quero definir a tensão nodal. E a gente vai escrever, vai chegar de novo, ó, se eu tenho dois nós aqui, por exemplo, eu vou escrever duas equações, vou ter um sistema de duas equações, e essas são as duas variáveis V1 e V2 que eu quero definir, esses valores aí. Então, de novo, a gente escreve equações que a gente extrai do circuito, né, e vai resolver esse sistema de equações para chegar na nossa solução. Né. Percebam que, se a gente conhecer esses potenciais V1 e V2 nesses nós, né, a gente tem como extrair qualquer outra informação do meu circuito. A potência, a corrente que vai circular por cada um dos resistores, qual que é a potência das minhas fontes presentes aí. Então, sabendo essas tensões nodais, eu consigo determinar qualquer parâmetro, corrente, potência, energia, em qualquer elemento do meu circuito. A mesma coisa que lá no método das malhas. Se eu conseguir definir o valor da corrente de malha de todas as malhas do meu circuito, então eu consigo determinar parâmetros elétricos aí de potência, corrente total, energia, tensão, potencial em qualquer elemento do meu circuito. Né? Se eu conhecer as correntes de malha, eu conheço esses parâmetros, eu posso determinar esses parâmetros elétricos. Aqui, se a gente conhecer as tensões nodais, da mesma forma eu também posso determinar esses parâmetros, ou seja, conhecer todas as possibilidades aí de parâmetros elétricos do meu circuito, né? Que é o que a gente quer ser capaz de fazer ou entender como é que um simulador ou um software faz, né? Compreender como é que ele faz a análise de um circuito e de corrente contínua. Né? Então a gente vai solucionar essas equações que a gente vai escrever no passo 3 e aí a gente vai determinar então as tensões nodais do meu circuito, ok? Então o nó de referência, né, ele é corriqueiramente chamado também de terra, né, entre aspas, porque não é necessariamente, não é uma ligação ao aterramento elétrico do circuito, né? Ele é simplesmente chamado de terra, mas é um terra virtual. Né? Ele pode ser um terra virtual, ele não está eletricamente conectado ao aterramento elétrico, que é aquela conexão, um aterramento elétrico de uma instalação elétrica de um prédio, de uma residência, ou mesmo de um equipamento. Né? O aterramento elétrico é aquele que vai lá com uma haste cobreada ou de alumínio, vai, né, estaqueado no chão, no solo mesmo, e ele está em contato com o solo, né, para fazer o escoamento de corrente, fixar o potencial, fazer uma equipotencialização de um equipamento ou de uma instalação elétrica. Né? Isso é o aterramento elétrico. O aterramento elétrico, ele está lá conectado com uma haste, né, de cobre, normalmente, cravada no solo. Né? Isso é o aterramento elétrico. Agora, quando a gente chama aqui de terra, né, entre aspas, não quer dizer, e na maioria das vezes que a gente estiver analisando circuitos CC de baixa potência, ele não está diretamente conectado a esse aterramento. Né? Ele é só o que a gente diz, ele é como se fosse um terra virtual, ou seja, eu estou assumindo que aquela conexão ou aquele terra que a gente está chamando para o circuito, na verdade eu estou assumindo que aquele ali é o meu referencial ou é o meu potencial 0 volts em relação ao restante do circuito, certo? Então, só para chamar a atenção, né, que isso aqui não significa que o circuito, aquela parte do circuito, vai estar realmente conectada ao aterramento elétrico da minha instalação. Né? E os símbolos que a gente tem aí para aterramento, para esse tipo de terra, né, esse símbolo aqui é o da esquerda, é o mais comum da gente encontrar, mas é possível esses outros símbolos também, né? Aterramento através de chassi. Então, qualquer um desses símbolos representa esse terra, esse nó de referência. A gente também pode ter simplesmente marcado lá como um certo nó e está escrito ref, ou referência, ou 0 volts, né, para indicar que esse ali é o nosso nó de referência. Né?
isso não significa que ele está conectado ao aterramento elétrico, né? Como eu acabei de explicar, ele não está fisicamente conectado ao aterramento, ao solo de um local, beleza? Então vamos ver aquele circuito, né? Esse mesmo circuito aqui que eu usei genérico, vamos ver como é que a gente faz aquele procedimento ali, aqueles passos para aplicar análise nodal, né? Então vou redesenhar meu circuito aqui, com primeiro escrevendo um circuito genérico que tem uma fonte de corrente. Essa fonte de corrente tem em paralelo meu que eu chamei de resistor R1, um resistor R2, um R3, que eles se conectam aí. Tem uma segunda fonte de corrente aqui, paralelo a esse resistor R2, uma fonte que eu vou chamar de IS2, certo? Então, primeiro passo, vou determinar um dos nós do meu circuito como nó de referência. Então, vou escolher um nó de referência, aqui. Vou seguir o mesmo exemplo, vou pegar o nó aqui de baixo, né? Esse nó aqui, essa ligação é um nó apenas, e eu vou determinar então esse aqui é o meu nó de referência, ok? Depois disso, os demais nós eu vou dar nomes a ele, né? Então eu vou dizer que esse aqui vai ser o meu nó V1 e esse aqui o nó V2, certo? Deixa eu ver aqui. Ok. Esse é o nó V1 e o nó V2. E agora eu vou aplicar, né? O terceiro passo é escrever a LKC para cada um desses nós. Então, se eu pegar a LKC para o nó 1, como é que eu escrevo essa LKC? Olha só, eu tenho que escrever a lei de Kirchhoff das correntes para esse nó, né? Eu sei que, deixa eu destacar aqui, estou confundindo aqui os comandos agora, nesse layout, para mudar de cor é aqui embaixo, seu Cássio. Vou usar o vermelho aqui mesmo. Não vou usar o azul para não confundir com referência. Então, aqui nesse nó, né, eu sei que aqui, ó, vindo da minha fonte, eu vou ter uma corrente chegando nesse nó, que é essa corrente da própria fonte IS1, né? Ok? Para cá, eu sei que está saindo essa corrente da fonte IS2. Então, eu conheço duas correntes aqui. Agora, tem outras duas correntes, eu vou botar em verde aqui, que são as correntes que vão para os resistores. Eu vou assumir aqui, eu não sei qual é o sentido real da corrente que flui no resistor R1, né? Ela pode ser ou para cima ou para baixo, eu não sei. Mas eu vou atribuir, vou escolher, ou vou pensar, né, que a corrente no IR1 aqui é para baixo, né? De novo, se a gente chegar num resultado, atribuir isso aqui em sentido contrário, a gente simplesmente, no final da análise, vai chegar à conclusão que R1, na verdade, a gente vai achar um valor negativo e quer dizer que ela é corrente para cima, né? Então, o sentido se resolve simplesmente com a solução matemática, vai nos dar um sinal negativo. E vou assumir também que a corrente no resistor 2 aqui, certo? É para cá. Ou, deixa eu escrever IR2 aqui em cima. IR2 aqui, né? Eu escolhi, não sei, arbitrariamente, IR1 aqui para baixo, certo? Beleza. IS1 e IS2, se eu começar a escrever a LKC para esse nó, né? Então eu tenho, como eu defini ele, eu tenho IS1, tá chegando no nó, então eu escrevo ele como um valor positivo, né? IS2 está saindo do nó, então eu escrevo ele como negativo, quer dizer que ele está saindo do nó. IR1 está saindo e IR2 está saindo também. Então, ambos vou escrever aqui como termos negativos. IR1 menos IR2 igual a zero, ok? Então, essa aqui é a minha lei de Kirchhoff das correntes, né?
a soma dos nós que chegam, a soma das correntes que chegam no nó tem que ser igual a zero, né? Só que, o que é o nosso objetivo, né? Tenham em mente que o nosso objetivo é determinar qual que é o valor da tensão nodal V1 e qual o valor da tensão nodal V2. Então, essa equação, de alguma forma, eu tenho que relacionar com esses valores aqui. Eu não quero determinar as correntes no resistor 1 e 2, não imediatamente. O meu objetivo principal aqui de aplicar a análise dos nós é, através dessa corrente, relacionar ou achar uma expressão para essas tensões aqui, ó, V1 e V2. Né? Como é que as correntes aqui se relacionam com aqueles parâmetros? Né? IS1 e IS2 são valores, né, dados pelas minhas fontes ou são valores já definidos. Né? Normalmente, a gente já conhece esse valor de corrente aqui. IS1 é uma fonte de corrente de 5 amperes, IS2 é uma fonte de corrente de 3 amperes. Então, IS1 e IS2 eles já são dados pelos valores das minhas fontes, né, nesse caso. E IR1, quanto que vale essa corrente IR1 sobre o resistor R1? Se eu aplicar a lei de Ohm, certo? Sobre o resistor de R1, ele me diz que o potencial, eu tenho, vou dizer o seguinte, eu vou chamar o potencial sobre esse resistor, o potencial sobre VR1, certo? Pela lei de Ohm, ele é igual a R1 vezes essa corrente, IR1. Ou seja, IR1 é igual ao potencial sobre o resistor R1 dividido pela resistência dele. Ok? Isso aqui é uma expressão dada pela lei de Ohm para a corrente no resistor 1. Ok, mas quanto que vale, né, ou esse VR1, ou qual é o potencial sobre o resistor R1? Qual que é esse potencial? Qual que é a DDP que está aplicada sobre R1? Aí que entram as minhas tensões nodais e o meu nó de referência. Ó, olha só. Eu atribuí aqui para o meu nó de referência 0 volts. Eu escolhi esse nó aqui de baixo como 0 volts, então ele é o meu nó de referência. Aliás, eu escolhi como nó de referência, então quer dizer que ele tem um potencial 0 volts. E o que eu chamei de potencial no outro nó lá de cima do R1? Eu chamei de V1. Então, qual que é o potencial sobre, vamos dizer, esse potencial aqui, ó, VR1, quanto que ele vale em função das minhas tensões nodais? A tensão, o DDP, sobre o resistor R1, ou esse valor aqui, ela é igual a... Qual que é essa DDP? Ó, nesse sentido de corrente. Se esse potencial aqui, ó, V1, é uma tensão de 5 volts e aqui é 0, então a diferença de potencial que eu tenho aplicada sobre R1 é 5 volts menos 0, ou seja, V1 menos 0. Então, aquele potencial lá sobre, vou escrever aqui do lado, sobre o meu resistor R1 é a minha tensão nodal V1 menos o meu 0 volts, que é o meu referencial, dividido por R1. Isso aqui é igual a minha corrente, né, no resistor R1. Então, é V1 menos 0 volts. Essas são as tensões nos dois nós em torno do resistor R1. Ó. No nó inferior do R1 eu tenho 0 volts e lá no nó superior V1 eu tenho V1. Como eu escolhi atribuir aqui uma corrente passando pelo R1 de cima para baixo, né? Então eu considero que o potencial maior é esse V1, tá aqui em V1, em relação ao zero. E aí a minha DDP, a minha diferença de potencial, é simplesmente pegar o potencial mais alto e subtrair do potencial mais baixo, certo? Então, no meu resistor, né, eu tenho essa relação aqui, ou seja, no resistor, em qualquer resistor, né, a corrente ela flui do potencial mais alto, que eu estou considerando o potencial mais alto, para o potencial mais baixo. E essa diferença de potencial mais alto para o mais baixo
dividida pela resistência me dá o valor da corrente que está fluindo por aquele resistor, né? Então, o que eu estou considerando V alto e V baixo aqui? É dado pelo sentido que eu atribuí, ou que eu penso que a corrente real vai fluir nesse circuito, né? nesse elemento. Entenderam? Então, no resistor R1, ó, agora eu consegui escrever essa expressão aqui, IR1, em função de V1. Né? Então, eu vou reescrever a LKC usando agora essa expressão aqui. Ó. Esse termo eu vou substituir aqui na minha LKC. E aí eu vou conseguir uma equação que vai ser em função de V1 e V2. Certo? Vou escrever aqui a expressão para IR2, a corrente pelo resistor R2. Quanto que vale essa corrente aqui, IR2? Ó, de novo, é o potencial que tem aplicado sobre esse resistor, dividido pela resistência dele. Qual que é esse potencial? Qual que é a diferença do potencial que tem aplicada sobre o resistor R2? Pelo sentido que eu atribuí de corrente aqui no resistor, né, eu tô pensando inicialmente, né, tô cogitando que o meu potencial mais alto está aqui desse lado e o potencial mais baixo está lá. Então, a diferença de potencial sobre R2 é V1 menos V2. Então, eu posso escrever a corrente no resistor R2 como a diferença de potencial sobre ele, V1, a tensão nodal V1 menos a tensão nodal V2, dividido por R2, certo? E agora eu vou substituir essa expressão aqui para R2 na minha equação aqui, ó, na minha LKC, certo? Então eu vou escrever de novo aqui a LKC para o nó 1, né? Então eu tenho 1S1, que é a corrente da minha fonte 1, está chegando no nó. Tenho menos IS2, que é a outra fonte que está saindo. Agora eu tenho saindo desse nó, né? Aí tem que tomar cuidado com os sinais. Eu escrevi menos IR1, né? Menos IR1, então é menos toda essa expressão aqui, ó. Nesse caso aqui o 0 volts não vai fazer muita diferença, mas para frisar bem eu vou escrever menos, ó, IR1 é V1, minha tensão nodal V1, menos 0 volts da minha referência, dividido por R2. Tá? E eu atribuí que também no resistor R2 sai uma corrente desse nó, então é menos, e aqui sim o sinal da diferença vai ser importante, o sinal menos, né? E aí recomendo vocês usarem sempre parênteses para não ter confusão, porque eu escrevi menos R2 porque eu considerei que esta corrente ela está saindo deste nó que eu escrevi do nó 1, né? Mas quanto que vale IR2? Ó, vale V1 menos V2, então é menos a diferença de potencial do nó 1 para o nó 2. V1 menos V2, essa é a diferença de potencial que tem aplicada sobre o R2. Se eu dividir por R2, então essa é a corrente que flui pelo meu resistor R2. E aí, igual a zero, né? Essa aqui é a minha LKC para o nó 1. Certo? Então, aí a gente vai chegar, né, a uma expressão que eu posso juntar aqui, ó, V1 sobre R. Opa, aqui não é R2, né? Aqui é R1. V1 sobre R1, já que ela é negativo, menos V1 menos V2 sobre R2. Isso aqui vai ser igual a menos IS1 mais IS2. Né? Então, essa aqui é uma expressão. Eu ainda posso simplificar aqui, né, essa equação. Se eu substituir
essa expressão aqui, em vez de eu usar a resistência, se eu usar a condutância, né? O que é a condutância? A condutância, R, eu tenho R é a resistividade, né? E condutância, G, é simplesmente o inverso da resistência. Então, é 1 sobre R, simplesmente esse parâmetro aqui. A gente chama. A resistência quanto maior a resistência, é mais difícil da corrente fluir por aquele elemento, né? Pensar assim. Quanto maior a condutância G do elemento, que é simplesmente o inverso de R, quanto maior a condutância, mais fácil é a corrente fluir por aquele elemento, né? Então, é outra forma de representar o mesmo parâmetro que é a relação entre corrente e tensão no resistor. Mas eu posso simplesmente usar esse artifício da condutância, porque nessa forma aqui, certo? Se eu escrever essa parte 1 sobre R1, eu tenho menos G1, é a condutância do resistor R1, vezes a tensão V1. E aqui 1 sobre R2 é menos G2, ou seja, menos a condutância do R2, vezes V1 menos V2. E isso é igual, então, a que eu escrevi ali, menos S1 e S1, mais corrente da fonte IS2, certo? E aí, se eu... só por que fazer essa troca, né, pela condutância? Só porque fica mais fácil de trabalhar com essa equação aqui, sempre juntando os termos, né, escrever um sistema, sem eu precisar, senão para somar esses dois termos, eu teria que tirar um mínimo múltiplo comum de R1 e R2, dividir e multiplicar aqui pelo numerador e denominador da expressão, né, para conseguir reescrever essa equação aqui e juntar todos os termos de V1 e os de V2, né? Mas isso aqui a gente não precisa fazer nos exemplos numéricos, tá? Só para essa demonstração aqui eu vou usar essa expressão de G1, porque quando a gente tiver o circuito real, a gente pode já transformar esse 1 sobre R1 um valor numérico. Mesmo vai ser uma fração, um valor quebrado, né, com vírgulas decimais, mas tudo bem, né? Então não precisa fazer esse procedimento. Aqui é só para demonstrar que a gente consegue montar uma expressão. E G1 é simplesmente a condutância, é simplesmente o inverso da resistência, 1 sobre a resistência, certo? Então, se eu trabalhar com esses parâmetros aqui, agora eu posso fazer a condutância do 1 vezes V1 menos a condutância 2 vezes V1, mais a condutância 2 vezes V2, igual a menos IS1 mais IS2, certo? E aí, agrupando os termos comuns aqui, que a minha incógnita é V1, né? Então, eu vou ter... aqui a gente vai ficar com dois termos negativos, é isso aí mesmo. Vou multiplicar aqui... Bom, eu vou escrever aqui mesmo. Negativo, G1 mais G2, vezes V1, né? V1 é a minha tensão nodal. V1 é o valor que é a nossa incógnita, que a gente quer descobrir, né? G1 e G2 são valores numéricos aí já conhecidos, dados pelo problema. Mais G2, a condutância do resistor R2, simplesmente 1 sobre R2, vezes aí sim a minha tensão nodal V2, menos IS1 mais IS2, certo? Então essa aqui é a primeira equação. E agora eu escrevi a lei de Kirchhoff das correntes para o nó 2, né? Para o nó 2, lá do meu circuito, pensar o que eu tenho de corrente. Eu já defini aqui que tem a corrente IR2 chegando nesse nó, né? Tem a corrente da minha fonte IS2 chegando no nó também, e eu vou ter uma corrente. Deixa eu usar o verde aqui. Eu vou ter uma corrente fluindo agora pelo resistor R3, que eu vou chamar de R3, certo? E R3, quanto que vale R3? Eu tenho, qual que é o potencial que está aplicado sobre esse resistor R3? É V2 menos 0, porque a outra ponta do resistor está ligado no meu nó de referência 0 volts. Essa é a diferença de potencial. Dividido por R3, eu tenho a corrente em R3, né?
Então, só as correntes que eu tenho nesse nó aqui, 2, né, para mim escrever a LKC para esse nó 2, então a corrente IS2 está chegando, IR2 chegando e IR3 saindo do nó. Então, a minha equação do nó 2 vai ser IR2 chegando no nó, mais IS2 chegando no nó, menos IR3 saindo do nó, igual a zero. IR2 a gente já escreveu, é a tensão nodal V1 menos a tensão nodal V2 dividido pela resistência R2. IS2 é simplesmente é o valor da minha fonte de corrente que tem presente no meu circuito, né? Eu vou jogar já para o lado direito da minha equação. E o IR3 é quanto? É menos, né? Aí cuidado, sempre o menos aqui na frente com parênteses, porque vai ter dois termos aqui, né? IR3 vale tensão nodal V2 menos a tensão do meu nó de referência. Essa é a diferença de potencial aplicada sobre o resistor R3. Dividido por R3, ou dividido pela resistência dele, é o valor da corrente que flui nesse elemento. Então, isso aqui é igual a menos IS2. Né? Aí, de novo, substituindo aqui 1 sobre R2, né, pela condutância G2, simplesmente para trabalhar com termos aqui não com fração, e 1 sobre R3 é igual a condutância G3. Né? Então, eu tenho V1 menos V2 vezes a condutância de G2, menos aqui simplesmente V2 menos V2 vezes a condutância G3. E isso igual a menos IS2. Né? E aí, rearranjando os termos aqui, para deixar as expressões, eu vou ter G2, que é o valor numérico, na verdade, é o coeficiente vem na frente, né? V1 é minha variável, que a gente quer descobrir. E V2 aqui eu vou ter mais menos G2 menos G3, né? Então, aqui vai dar um valor negativo. Menos G2 mais G3 vezes a tensão nodal V2. Isso aqui igual a menos IS2, que é o valor da minha fonte de corrente. Né? Então, percebam que escrevi aqui, a gente obteve a segunda equação. Então, a minha primeira equação, ela dá lá, se eu colocar na forma matricial, na forma de um sistema, a minha primeira equação aqui, para o nó 1, que a gente chegou nessa equação, o coeficiente, ó, esse coeficiente aqui é o coeficiente de V1 e esse coeficiente é o de V2. Isso aqui é um valor numérico que vai lá na minha solução. Então, eu tenho colocar aqui menos G1 mais G2, assim como a gente colocou menos G1 mais G2, esse é o primeiro coeficiente. O segundo é o G2. E da minha segunda equação, vou escrever a segunda linha, é simplesmente o primeiro termo é G2 e o segundo termo aqui é menos G2 mais G3, certo? Lembrando, né? Aqui a gente está escrevendo um monte de termos, aqui G1, G2, G3, mas isso aqui já são valores numéricos que a gente vai conhecer do meu circuito. Se a resistência é 10 ohms, né? O G1 é 1 sobre 10, ou seja, 0,1. Ponto, acabou. Então eu somo G1 e G2 e tenho um único termo aqui nessa expressão. Né? Isso aqui multiplicado, essa matriz multiplicada pelo meu vetor das incógnitas, V1, V2, é igual ao meu vetor solução, que é o que está do lado direito aqui das minhas igualdades, também valores numéricos, menos IS1 mais IS2 para a primeira equação, menos IS1 mais IS2, e o segundo termo aqui, menos IS2. Né? Então, aí a gente montou um sistema na forma matricial. Eu tenho dois nós. Na verdade, o meu circuito tem 3 nós inicialmente. Um nó
eu elimino porque eu já defino ele como nó de referência. Então, os outros dois nós restantes vai determinar qual que é a complexidade, a ordem de complexidade do meu sistema, né? Então, eu tenho duas variáveis V1 e V2, que são as tensões nodais que a gente quer determinar, né? Então, vou fazer uma pausa aqui no vídeo, né, e depois, no próximo vídeo, na sequência, a gente faz um exemplo numérico para ver como é que é, é até mais fácil do que trabalhando assim com termos genéricos, né?